me estendo em explicações e comentários aqui no canal. Mas nunca se afastará da origem. Verdade. Sempre volto para a Bíblia. Sempre volto para a verdade evangélica. Acabei de falar isso lá em cima, antes, né? Nunca se afastará da origem, da fonte constituída por mim. E se alguém quiser afastar-se, ficará sem a luz, e na escuridão mais densa, e será obrigado, se quiser luz, a retornar à fonte do evangelho que sou eu, e aos meus ensinamentos. Então tem que voltar lá no evangelho, lá na redenção. Sem voltar lá, não tem como você entender nada. Sempre vai ter que voltar lá. A igreja vai poder fazer manifestações, explicações e comentários. Eu sou a igreja, a Aline aqui é a igreja, porque eu sou corpo místico de Cristo, batizada, esclarecida na doutrina católica, catequista da igreja católica, atuante, né? Estou aqui para servir a igreja. Podem falar contra mim o que quiserem, mas nenhum padre vai poder dizer que meu nome não está escrito lá no reino dos céus. O batismo meu e meu crisma está confirmado. Isso aí eles não podem tirar de mim. Podem me expulsar materialmente da igreja, mas me expulsar do que está escrito, não vai. Ninguém vai poder apagar isso. O sinal de Cristo é indelével. Eles não podem tirar o sinal da cruz de mim. Não podem. Nenhum padre tem direito, nem pode tirar você da igreja. Dizer que você não é corpo místico de Cristo. Se você está em comunhão com ela, em comunhão com Cristo. Preso na videira verdadeira que é Cristo. Então ninguém pode falar. Tá? Então tem que guardar isso no seu coração. Então você não se afasta da origem do evangelho. Sempre volta lá para as Sagradas Escrituras na doutrina católica. Foi o que eu falei lá em cima. Quando ouvi isto, disse: meu doce amor, quando os reis estabelecem as reis, chamam os ministros como testemunhas das leis que estabelecem para depositá-las em suas mãos, a fim de que as publiquem e as façam observar pelos povos. Eu não sou ministra. Eu sou tão pequena e incapaz que não sou boa para nada. E Jesus disse: eu não sou como os reis da terra que se estendem com grandes. Eu prefiro estender com pequenos, porque esses são mais dóceis. Falei isso essa semana, né? Falei isso da humildade dos mais dóceis, dos mais pequenininhos. Porque esses são mais dóceis. Falei isso para mim, até para os meus catequizandos. Essa semana na live eu contei para vocês que eu fiz, né? Falei que Deus só fala com os pequenos, né? Que o livro, que as Sagradas Escrituras foram escritas por pessoas pequenas. Ele só fala com pessoas pequenas. No entanto, também escolhi um ministro meu, olha lá. Então, eu só estendo aos pequenos, porque são mais dóceis e nada se atribuem a eles. Eu falei exatamente isso na live, né? Que eles não atribuem nada a eles. Eles não sabem de nada, eles não põem nenhuma vírgula do que eles, né, das verdades, né? Colaboram com Deus em tudo. Fiat. Eu não sei de nada, só o Senhor que sabe tudo. Então, o Senhor tá falando? Então tá dito. Tô escrevendo aqui, agora. As revelações são dadas pelo próprio Deus, inspiradas pelo próprio Deus, sem nenhuma invenção humana. As Sagradas Escrituras são assim. Mas tudo a minha bondade. Né? Eles atribuem a minha bondade, a minha misericórdia. No entanto, também eu escolhi um ministro meu que te assista neste teu estado, um padre. Né? Vários padres ter. Deus mandou para ela vários padres. Foram vários padres que acompanhou. Tem uma lista de padres que acompanhou a Luísa Picarreta. Muitos padres. Tem até nessa lista, se quem quiser pesquisar, tá no Livro do Céu aqui no site nosso. A história dos padres todos que teve acesso a Luísa, tá aqui, ó. Biografia da Luísa Picarreta. Você entra aqui na biografia da Luísa, aí tem aqui tudinho, ó. Seus confessores, seu diretor espiritual. O que mais? Tem mais coisa, tem mais lugar aqui. Carta dos cardeais que tiveram acesso a ela. O que mais? Eu acho que tem uma lista de padres, se eu não me engano, aqui. Tem um lugar que eu escrevi, que tem uma lista de padres. Aqui, ó. Todos os padres passaram pela Luísa. Bispos também tiveram acesso a ela. Tá vendo? Então, aqui na biografia, bem no finalzão, né? Padre Cosma, frade, primeiro confessor dela. Padre Michele de Benedictis,
Padre Genaro de Genaro, o Santo Aníbal Maria de Francia, um santo canonizado, Ferdinando Cento, Padre Francesco de Benedictis, outro Padre de Benedictis, Padre Felice, Padre Cício, Padre Luca, Benedetto Calvi, né, que foi um que ficou mais tempo, foi quantos anos que ele ficou? Até a morte dela, ó. Ficou até a morte dela. Esse foi o que mais ficou com ela, de 1926 a 1947, né? Tá vendo? Aí esse aqui só os celebrantes ocasionais que foram lá, que foram celebrar a missa lá. O Pepino, Vitantônio, Clemente, Cataldo, Michele Samarelli, Monsenhor Ernesto e o diretor espiritual do seminário, vigário-geral de Trani, Luigi, foram caras que foram lá só celebrar a missa lá de vez em quando. Os bispos que ficaram toda a vida da Luísa, né, todos os que ficaram aí eles colocaram aqui todos os bispos que foram responsáveis por ela durante todo esse tempo, né, desde o nascimento dela até a morte. O arcebispo Giuseppe Bianchi, o Domenico Tommaso, Giulio, Francesco, arcebispo Giovanni, Eugênio, esse aqui foi o principal, que ficou mais tempo, que colocou imprimatur nos primeiros 19 volumes da Luísa, a pedido de Santo Aníbal de França, que acompanhou, né? E ele ficou mais tempo cuidando da Luísa. Aí depois entrou o Francesco, que ficou, né, na morte, acompanhou o período da morte da Luísa, mas quem mais acompanhou a vida da Luísa e os escritos, e teve acesso aos escritos, foi o esse Giuseppe Emiléo, né? Aí depois quem deu o título de serva de Deus a Luísa foi o Reginaldo Adasi, né, que até 1971 estava lá em Corato, deu o título de serva de Deus, autorizou a edição e, né, e a estatueta dela com a oração para rezar por ela, pedindo a beatificação dela, foi ele que decidiu. Aí o Dom Giuseppe Carata, em 1971 até 1990, que ele ficou em Corato, ele iniciou a Associação da Vontade Divina com aprovação canônica da Igreja em 1986, após procedimentos que duravam 10 anos. Ao mesmo tempo, ele ordenou o cardeal Palazzini, prefeito da Sagrada Congregação para as Causas dos Santos, que foram coletados os testemunhos a respeito dela em 2003. O emérito Carmelo, né, também estava envolvido. Ele abriu a causa de beatificação da Luísa no dia da festa do Cristo Rei, em 20 de novembro de 1994. Então já faz muito tempo, já era para a igreja já ter beatificado já. Arcebispo Giovanni Battista Pittierri é o atual que está nesse momento, e ele está solicitando urgente a continuação da causa de beatificação da serva de Deus Luísa Piccarreta, cobrando lá para eles fazerem, né? E aí agora depende da graça de Deus, né, da igreja, a vontade da igreja, a vontade permissiva da igreja. Sempre vai ser a vontade permissiva da igreja que vai depender, né? Então a gente tem que respeitar, né? Tem que esperar e chorar enquanto isso. Chorar pedindo, implorando a Deus, né, para que aconteça. Vamos rezar a oração, né? Temos que rezar a oração que está no livro da Luísa, da canonização, tá? Cada um reza em casa. As orações que eu faço da Luísa são muito entre você e Deus. Não precisa você, né, ficar divulgando então vamos rezar agora nesse momento para a Luísa. Não, você tem que ter vontade do seu coração. Tem que ter a sua vontade, tem que ter intenção. Não pode ser uma intenção, sabe, sem vazia. Jesus não gosta que a gente faça orações sem ter a verdadeira intenção do conhecimento, do entendimento do que realmente vale isso. Então, aí eu não incentivo orações. Eu não incentivo orações porque Jesus fala para mim que a oração tem que sair de dentro da alma da pessoa, né? Ela não precisa nem pegar a oração da Luísa para rezar, né? Jesus tem que olhar no seu coração e ver que você quer urgente que a Luísa seja canonizada, né? E é o desejo do coração de Deus. Você une ao coração de Deus, à vontade divina. Isso vai acontecer. Não precisa ficar com gracinha, mostrando